Som. Lucas 6. Vamos ler a partir do verso 13 até o verso 15. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou o traidor. Nós temos analisado a vida de cada um dos discípulos de Jesus. Já falamos sobre Pedro e André, sobre Tiago e João. E hoje nós vamos falar sobre Mateus e Tomé. Na verdade, na sequência aí, no relato de Lucas, era Filipe e Bartolomeu. No entanto, Mateus e Tomé vão ocupar a nossa atenção hoje. A gente vai falar sobre Filipe e Bartolomeu na semana que vem. Há pouco tempo eu preguei aqui sobre a vida de Mateus, de forma que a gente vai falar rapidamente sobre Mateus, porque, se vocês lembrarem, ano passado, quando nós pregamos no capítulo 5, lá no verso 27 ao verso 32, fala da vida de Mateus, e nós abordamos algumas coisas muito relevantes e importantes sobre a vida deste homem. Então eu vou falar pouco de Mateus e mais de Tomé, dada a ênfase que nós tivemos no ano passado. Mateus é o homem que escreveu o evangelho que leva o seu nome. E por esse motivo seria de se esperar que houvesse uma riqueza de detalhes acerca da vida de Mateus. No entanto, nós sabemos muito pouco sobre ele. E a única coisa da qual nós temos certeza é que Mateus era um homem humilde e retraído. Meu retorno está baixo. Aumenta um pouquinho para mim, por favor. Humilde e retraído. Quando ele escreve o seu evangelho, ele parece que assim ele se coloca completamente em segundo plano e, ao relatar sobre a vida de Jesus, ele se coloca de lado. De forma que quem lê o seu evangelho percebe que, ao longo do seu escrito, ele menciona o seu nome ali no seu evangelho apenas em duas ocasiões. Primeiro, quando ele relata o seu chamado, depois, quando ele apresenta ali a lista dos 12 apóstolos. Então, Mateus era, ao que tudo indica, alguém muito retraído. E também nós vamos ver que humilde, talvez até por causa do que ele era antes de converter-se a Cristo. Quando Jesus chama Mateus, ele o comissiona. Mateus era um coletor de impostos, um publicano. E apenas no seu evangelho, o nome dele é acompanhado dessa função, coletor de impostos. Os outros evangelistas não trazem referência a essa função que Mateus ocupava, que não era das melhores, não era das mais bem vistas pela sociedade. Então, esse apóstolo, talvez ao descrever o que ele fazia antes de converter-se a Cristo,
ao relatar que era um coletor de impostos, talvez ele esteja dizendo assim: olhem quem Jesus foi capaz de chamar para trabalhar para ele. Um homem como eu, um coletor de impostos. E naquela época ali, essa era sem dúvida a última qualificação que nós poderíamos esperar de um dos discípulos de Jesus, um coletor de impostos. Porque esses homens eram as pessoas mais desprezadas de Israel. E o que acontecia é que os romanos que dominavam o mundo na época, eles tinham uma política de permitir que alguns judeus, isso não só acontecia entre judeus, mas em outros lugares também, em outras províncias, que alguns judeus trabalhassem para eles ao cobrar impostos do próprio povo judeu. E o que os judeus, trabalhando para os romanos, cobravam dos seus compatriotas, tinha que ser pago, não tinha jeito. De forma que os publicanos, muitas vezes, eles cobravam além daquilo que deveria ser cobrado e ficavam com a diferença. Se o imposto era 100, eles cobravam lá 130, 140 e ficavam com essa parte para eles. E os judeus, então, tinham uma raiva imensa dos publicanos, porque eles pensavam assim: como pode um judeu explorar o outro judeu para ajudar os romanos? E aí, os publicanos eram altamente odiados pelo povo judeu, de forma que a relação publicanos-povo judeu era cíclica. Ou seja, eles eram terrivelmente odiados, e quanto mais eram odiados, mais exploravam, mais aumentavam os impostos. Para você ter uma noção do ódio dos judeus pelos publicanos, o Talmud, que é ali uma coleção de doutrinas dos rabinos, classificava ou colocava no mesmo nível os assassinos, os bandidos e os publicanos. Apesar de serem judeus, eles eram considerados gentios, não eram considerados da própria nação. Existia um ditado na época que dizia assim: entre as feras mais bravas, quais são as mais cruéis? Os ursos, os leões e os publicanos. Então eram considerados homens sem direito ao arrependimento. E o ódio pelos publicanos era tão grande que, mesmo eles sendo judeus, eles não tinham acesso ao templo. Quem estuda ali o Antigo Testamento sabe que o templo de Israel possuía vários pátios. E esses pátios iam selecionando as pessoas, de forma que aqueles que chegavam mais próximos ali do pátio mais considerado mais santo eram pessoas mais gabaritadas para estar ali. E existia o chamado pátio dos gentios, que era logo na entrada. Os gentios só podiam ficar ali, eles não podiam ir além. Onde era o lugar em que ficavam os publicanos? No pátio dos gentios. Se você lembra daquela parábola contada por Jesus em Lucas 18, que fala do publicano, do coletor de impostos e do fariseu, Jesus disse que o coletor de impostos, ele fica onde? De longe. Ele não chega perto, ele não tinha autorização para se aproximar daquele lugar onde as orações eram feitas. E isso certamente acarretava sérios problemas para os judeus que são publicanos. Afinal de contas, eles estavam
proibidos de frequentar aquele lugar onde os sacrifícios eram oferecidos, participar da adoração no templo, e isso significava que não existia perdão para eles. Então, pessoas assim, sem esperança. Por tudo isso e muito mais, porque eu estou fazendo aqui um brevíssimo resumo do que eram os publicanos, Mateus deve ter se assustado, né? Quando Jesus vira-se para ele e diz assim: segue-me, vem após mim. Que líder espiritual é este que convida para fazer parte do grupo de apóstolos, daqueles que darão continuação ao seu ministério? Um publicano. Convidar para fazer parte do grupo um homem extremamente odiado pelos judeus era um absurdo, era uma loucura da parte de Jesus. Apesar do espanto, diz o texto, olha aí, Lucas 5, 28, olha o que diz aí. Diz que ele imediatamente, deixando tudo, o seguiu. E seguir a Jesus, para Mateus, significou um sacrifício considerável. Porque se para os outros discípulos seguir a Jesus não desse certo, eles poderiam retornar para os seus afazeres. Com Mateus, não. Para Mateus, deixar o seu emprego significava realmente o fim. Se ele começasse a seguir Jesus e se arrependesse, ele não teria como retornar. Seguir a Jesus para Mateus foi uma decisão definitiva. Não tinha como voltar atrás. Infelizmente, muitos, ainda hoje, não se deram conta de que seguir a Cristo envolve toda a nossa vida. E é por isso que existe um monte de crente 1,99. Existe um monte de crente meio barro, meio tijolo. Existe um monte de crente que constantemente ouve as Escrituras e não muda de vida, porque eles não se deram conta de que seguir a Cristo envolve toda a nossa vida. Toda a nossa vida. Mateus abandonou a coletoria, renunciou ao seu estilo de vida para sempre. Mateus poderia ser o autor daquele hino que diz: sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. E um fator muito importante sobre a vida desse homem, que não está aqui explícito, o conhecimento que ele tinha do Antigo Testamento. Impressionante quando a gente lê o Evangelho de Mateus, que ele cita o Antigo Testamento 99 vezes. Isso é mais do que Mateus, Marcos e Lucas ao mesmo tempo. Se você pegar, Marcos, Lucas e João ao mesmo tempo, se você apanhar os 3 outros evangelhos e compará-los com os de Mateus, Mateus é aquele que mais fala acerca do Antigo Testamento. O Evangelho de Mateus está ali citando partes da lei, parte dos salmos, parte dos profetas. Por que isso é importante de compreender? Ou o que isso traz de importante aqui para nós? Isso nos lembra que aquele publicano que ficava no pátio dos gentios, que não tinha acesso àquilo que um judeu normal tinha, esse publicano, ele procurava por conta própria, por iniciativa própria,
conhecer as Escrituras. Uma vez que ele não podia ouvir as Escrituras lá na sinagoga, ele correu atrás, ele foi atrás. Antes mesmo de conhecer a Cristo, Mateus tinha uma fome espiritual muito grande. E na sua busca por preencher esse vazio espiritual, ele se volta para a Escritura. Mateus era alguém que conhecia profundamente o Antigo Testamento, porque ele tem uma fome muito grande pelas Escrituras. Então isso é assim, basicamente o que a gente sabe sobre Mateus. Um homem que conhecia muito o Antigo Testamento, um homem que estava buscando o Messias, que deixa tudo imediatamente quando ouve o chamado de Cristo, quando se encontra com Cristo. É um homem que ali na sua alegria de ter nascido de novo, como nós vimos ano passado e Lucas relata, ele chama os seus amigos, aqueles que são os párias da sociedade, e os apresenta a Jesus. Mateus é uma forte lembrança de que o Senhor, com frequência, escolhe as pessoas mais desprezíveis e as redime, dando-lhes um novo coração e usando-as de forma admirável. E a vida de Mateus nos lembra que Cristo, ele não esperava os pecadores cruzarem o seu caminho. Jesus, ele os procurava propositadamente. Era Jesus quem tomava a iniciativa e ia até os pecadores. Foi Jesus quem deu a ordem: saiam e vão por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Jesus, ele não seleciona quem deveria e quem não deveria ouvir o evangelho. Enquanto os líderes religiosos ali dos judeus, principalmente a ala do farisaísmo, eram separatistas, eram exclusivistas, eram homens que não queriam nenhuma ligação com aqueles que não fossem do seu grupo. Jesus não, Jesus é alguém que atrai os pecadores para perto dele. Jesus não é alguém que se isola dos pecadores, pelo contrário, Jesus está interessado em trazê-los para perto de si e promover mudanças na vida dessas pessoas. E a vida de Mateus é uma prova, é uma lembrança dessa característica da vida de Jesus. Mesmo um coletor de impostos, mesmo alguém que explorava o povo, mesmo alguém que era considerado o pior, Jesus o chama, Jesus trabalha na vida dele, Jesus o redime, Jesus dá a ele a possibilidade, o privilégio de trabalhar no seu reino. A tradição diz que Mateus ministrou aos judeus, tanto em Israel como em outros lugares. Não há nenhum registro confiável de como Mateus foi morto, mas as tradições mais antigas dizem que ele foi queimado numa fogueira. E dessa forma, esse homem que abandonou uma carreira lucrativa para seguir a Jesus, ele continuou disposto a dar tudo de si por Jesus até o fim. Ele vai até o fim por causa de Jesus. E nós? Olha aqui para mim, deixa o barulho ali. E nós? Quando a gente lê ou quando a gente é lembrado de alguém que abre mão de tudo
por causa de Jesus. O que isso diz a mim e a você? Irmãos, o que nós estamos dispostos a abrir mão por causa de Jesus? Será que se Jesus nos pedisse algo, nós reagiríamos como Mateus, que tudo deixou e seguiu a Cristo? Ou será que nós teríamos a reação daquele jovem rico, que quando Jesus vira para ele e diz assim: larga o seu ídolo, abandona o seu Deus. O que ele fez? Diz o texto que ele retirou-se triste, porque era possuidor de muitas riquezas. Diferentemente de Mateus, ele não quer abandonar. Mateus abandona tudo para seguir a Cristo. O jovem rico não. E nós? E nós? Será que nós realmente amamos a Jesus acima de todas as coisas? Essa é uma pergunta que você já ouviu há 15 anos atrás, quando frequentava a igreja. Você ouve hoje. E daqui a 15 anos, se você ainda estiver numa igreja, você vai continuar ouvindo essa pergunta, porque a Bíblia o tempo todo fica nos questionando: quem é o ídolo dos nossos corações? Será que nós estamos dispostos a, assim como Abraão, sacrificar o nosso Isaque? Mateus diz o texto que ele abandona tudo, ele renuncia tudo por Jesus. Até quando, né? Até quando a gente vai ouvir essas coisas? Até quando a gente vai continuar sendo confrontado dessa maneira e a gente vai permanecer na nossa avareza, na nossa indiferença? A gente vai continuar colocando os prazeres como prioridade nas nossas vidas? Eu não me lembro aqui, mas provavelmente domingo que vem vai ter algum momento que eu vou falar sobre isso aqui. Ou daqui a 2 semanas, ou daqui a um mês. Porque a Bíblia o tempo todo está perguntando para o ser humano, para o seu leitor: você está disposto a abrir mão daquilo que lhe é mais valioso por Deus? A vida de Mateus nos lembra disso. Ele abandona tudo para seguir a Jesus. O segundo discípulo, alvo da nossa atenção hoje, que segue o nome de Mateus aí na lista dos apóstolos, é Tomé. No verso 15 diz: Mateus e Tomé. Tomé, ele é o último apóstolo desse segundo grupo de 4. E ele é uma figura muito conhecida. Tomé muitas vezes é chamado, é conhecido como Tomé o descrente. Não é assim que muitas vezes ele é mencionado? Ou quando alguém fala de Tomé, se perguntasse assim: fala aí uma característica de Tomé. A gente ia falar: o descrente, o incrédulo. Mas existem muitas pessoas, muitos estudiosos das Escrituras que
questionam esse título que é conferido a Tomé, achando que não é um título muito adequado, porque como nós vamos ver hoje, nesses próximos minutos, Tomé, ele era muito melhor do que o quadro que pintam dele por aí. Tomé era bem maior do que a tradição nos fez acreditar. Ainda assim, é correto dizer que Tomé era uma pessoa negativa. Tomé era um homem que tinha, digamos assim, uma preocupação crônica. Conhece alguém que é extremamente preocupado? Alguém que pensa demais em tudo. Alguém que tem uma tendência absurda a ficar ansioso, ansiosa. Se você fala assim com ela, estou precisando falar um negócio com você. A pessoa não dorme. E o que você vai falar com ela é besteira. Mas a pessoa tem aquela tendência a ficar angustiada com tudo. Esse era o Tomé. Alguém negativo, alguém ansioso. Tomé era como... Não sei se você conhece lá as histórias do ursinho Puff lá. Tem um burrinho que ele sempre espera o pior. Você imagina uma situação, a pessoa só vê as coisas negativas. Naquele desenho tem um burrinho assim, era o Tomé. E diferentemente do que a tradição nos levou a crer, o pior pecado de Tomé não era a incredulidade, era o pessimismo, que gera ansiedade e que gera tantos outros problemas assim. E quando a gente descreve pessoas assim, né, a gente vê as reações, né? Um olha para a mãe, olha para o marido, outros olham para si mesmo. João nos diz que Tomé era chamado de Dídimo. Dídimo significa algo formado de duas partes. Dídimo significa gêmeos. Ao que tudo indica, Tomé tinha um irmão gêmeo. Por causa dessa expressão que João fala sobre ele. Um irmão ou uma irmã gêmeo ali que não é identificado nas escrituras, mas ao que tudo indica, Tomé era figurinha repetida, como se diz por aí. Ele é mencionado apenas uma vez nos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. E em cada um dos casos, o seu nome aparece na lista, juntamente ali com o nome dos outros 12 apóstolos. Tudo que nós sabemos sobre a personalidade de Mateus nos é oferecido ou é registrado por João. João menciona Tomé pela primeira vez lá no capítulo 11 do seu evangelho, e em apenas um versículo ele nos fala mas muita coisa sobre o caráter de Tomé. Vamos dar uma olhada lá? Abra aí por gentileza então, João capítulo 10, porque o contexto no qual Tomé aparece nos ajuda a compreender quem é esse homem. O que está acontecendo aqui, no contexto em que Tomé aparece, é que Jesus, ele
sai de Jerusalém. Jesus muitas vezes entrava e saía de Jerusalém. E numa dessas saídas de Jesus de Jerusalém, ele saiu porque as coisas estavam se afunilando e os homens queriam acabar com a vida de Jesus. E olha o que diz aí o verso 39 do capítulo 10. Nesse ponto, procuravam outra vez prendê-lo, mas ele se livrou, ou ele escapou das suas mãos. Então, Jesus já estava sendo alvo dos líderes religiosos que queriam prender e até destruir a vida de Jesus. E aí, diante dessa perseguição, diz o verso 40, olha aí, que Jesus se retira, ele foge para além do Jordão. Então ele sai de Jerusalém porque sua vida estava em risco naquela cidade. E ele vai para aquele lugar onde, olha aí o verso 42, onde João Batista batizava, grandes multidões vão até ele ouvi-lo pregar, e diz o verso 42 que muitos ali criam nele. Ele começa a pregar e muitas pessoas, nós não sabemos quantas, centenas, milhares, não sabemos. Mas o que é dito que muita gente estava crendo em Jesus. É provável que esse momento aqui do ministério de Cristo tenha sido o momento mais produtivo do seu ministério. As pessoas estavam ali abertas para o Evangelho, as pessoas começavam a se converter. Jesus pode ali ministrá-las livremente, sem a oposição dos líderes religiosos que estava acontecendo lá em Jerusalém. No entanto, esse tempo no deserto é interrompido por um acontecimento muito triste para Jesus. Entra o capítulo 11 e olha o que é dito. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Betânia ficava ali próximo, ali nas cercanias de Jerusalém. E Jesus havia formado, criado e um relacionamento muito próximo, muito carinhoso com uma família que vivia naquele lugar. E pelo relato bíblico, Jesus tinha uma afeição muito grande por essa família. Diz a Bíblia que ele se hospedou algumas vezes na casa dessa família. Essa família supriu as necessidades de Cristo durante alguns momentos. E um membro da família, de nome Lázaro, nós conhecemos muito bem a história, estava enfermo. E as irmãs mandam avisar a Jesus, olha o que diz o verso 3. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. E elas sabiam que se Jesus viesse até Lázaro, ele poderia curá-lo. A essa altura aqui, Jesus já tinha curado muitas pessoas das mais terríveis doenças. Então, Jesus aqui se encontra num grande dilema. Por quê? Porque se ele chega perto de Jerusalém, Betânia ficava próxima a Jerusalém. Se ele chega perto de Jerusalém, ele iria enfrentar novamente a hostilidade dos líderes judeus,
quem sabe seria preso, morto. Ele tinha fugido daquele local porque os fariseus queriam prendê-lo. Por outro lado, lá está o amigo enfermo, a pessoa que ele tanto ama, enferma. E aí Jesus, ele poderia muito bem dizer assim, curado. O menino ia ficar curado. Mas ele resolve ir a Betânia. Ele resolve voltar àquele local próximo de Jerusalém. E quando Jesus diz, vamos até lá, os discípulos chegam perto dele e dizem assim, mestre, o senhor está esquecendo? Essa atitude do Senhor de querer voltar para próximo de Jerusalém, isso não é prudente. Nós acabamos de sair de lá porque o Senhor estava correndo o risco de ser preso. Olha o que diz aí o verso 8. Disseram-lhe os discípulos, mestre, ainda agora os judeus procuram apedrejar-te. E voltas para lá? Eles querem destruir o Senhor. O Senhor vai retornar. Certamente que eles também não queriam voltar para lá, porque o risco era muito grande. Além disso, como nós vimos aqui no final do capítulo 10, o ministério de Jesus no deserto ia de vento em popa. Crescia. As pessoas estavam crendo. Em Jerusalém era risco de ser morto. Aquele não era um bom momento para ir até Betânia. Podia ser morto. Jesus então vira para os discípulos e diz, calma, não vai acontecer nada. Porque Jesus sabia que a hora da sua morte viria no tempo de Deus e não no tempo dos seus inimigos. Quem controlava a história de uma forma soberana e tranquila era o próprio Senhor. E aí, naquele diálogo que é descrito aqui no capítulo 11, os discípulos percebem que nada ia fazer Jesus mudar de ideia. Jesus estava determinado a ir e ele ia. Ele iria. E aí foi nesse momento, quando eles estão ali argumentando entre voltar para o perigo, abandonar o ministério que está tendo sucesso. Quando Jesus diz, eu vou voltar, é nesse momento que o Tomé entra em cena. É aqui que o Tomé aparece. Olha o que diz o verso 16. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos, vamos também, nós, para morrermos com ele. É um comentário extremamente pessimista, o que é típico de Tomé. Só que é um pessimismo heróico, não é? É um pessimismo heróico. Tudo que Tomé consegue enxergar pela frente é a tragédia. Tomé estava convencido de que Jesus estava rumando diretamente para um apedrejamento. No entanto, ele diz, se for isso que o Senhor está decidido a fazer, eu vou com o Senhor. Estou decidido e determinado a morrer junto contigo. Essa coragem de Tomé é algo extremamente louvável. Por quê? Porque é muito mais fácil você encontrar um otimista leal do que um pessimista leal. O otimista, ele sempre espera o melhor e desse jeito é muito fácil ser fiel. Já o pessimista, que sempre espera o pior, a tragédia, dificulta a fidelidade. Então aqui,
Nesse momento, nós percebemos que Tomé tinha uma grande devoção por Jesus. E essa devoção e esse amor não podia ser enfraquecido, nem mesmo pelo seu pessimismo. Ele não se ilude achando que seguir a Cristo seria algo fácil. Tudo que ele podia ver eram as garras da morte vindo sobre Jesus para apanhá-lo. Mas mesmo assim ele diz: vamos nós, para morrer com Jesus. Se preciso for morrer com ele, vamos até ele. Você estaria disposto a morrer por Jesus? Estaria. Fazer essa pergunta nos dias de hoje parece até sensacionalismo, né? Quem aqui vai morrer por Jesus? Não é verdade? Isso não entra na nossa mente, porque 2018, num país que é laico desde 1889, perguntar assim, você está disposto a morrer por Jesus? Isso é brincadeira. Parece sensacionalismo de pregador. Uma pergunta ridícula. Mas eu acho muito interessante o que alguém uma vez disse assim: a nossa disposição de morrer por Cristo nos dias de hoje, ela pode ser vista na nossa disposição em viver por Cristo. A pessoa está dizendo assim: você quer ver se alguém está disposto ou estaria disposto a morrer por Cristo? Veja se essa pessoa está disposta a viver por Cristo. E aí eu fico pensando, a gente não tem disposição nem de viver por Cristo, quanto mais de morrer por Cristo. Não é verdade? Acomodados, indiferentes, apáticos, indolentes, insensíveis, somos nós. Onde é que nós vemos disposição nas pessoas de viver por Cristo? Quanto mais de morrer por Cristo. Olhemos para as nossas vidas, para o nosso dia a dia, para as nossas agendas, para os nossos recursos, para o nosso tempo disponível para o reino de Deus, para a igreja de Deus. Olhemos e vejamos ali como a nossa vida está envolvida com o nosso Senhor. A verdade é essa, gente. Nós não temos disposição nem de viver, quanto mais de morrer por Cristo. Tomé foi alguém que estava disposto a morrer por Cristo. Ele disse: já que o senhor vai morrer, eu vou junto com o senhor. A próxima característica de Tomé também é vista aqui no Evangelho de João. Vire aí algumas páginas, lá no capítulo 20, por gentileza. Depois da morte de Jesus, a Bíblia nos diz que todos os discípulos estavam em profundo desalento, tristes, extremamente tristes.
E não é para menos. O mestre, o amigo, o líder, o salvador, morreu. E os discípulos estão naqueles dias pós-morte, tristes. No entanto, eles se reúnem, ao que parece, para consolar um ao outro. Trazer ânimo, estímulo, consolo um ao outro. Porque isso é feito quando a gente se encontra. É impressionante como que estarmos próximos uns aos outros, isso nos estimula. Estava conversando com o Geraldo aqui antes do culto, e depois de uns 3 anos, Geraldo voltou à igreja. Ele estava falando, gente, que saudade que eu estava sentindo da igreja. E naquele momento ali, de tristeza, olha o que diz o verso 24. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. É muito provável, e os comentaristas bíblicos entendem isso, que Tomé estivesse se sentindo sozinho, rejeitado, traído e até abandonado por Cristo. Porque aquele a quem Tomé amava tinha partido e o coração dele talvez estivesse ali dilacerado. Provavelmente Tomé não estava ali com ânimo para se encontrar com os demais discípulos, né? Cheio de tristeza, destruído. Pode ser que ele desejasse ficar sozinho. Porque tem muita gente que prefere ficar quieto, né? Na sua, isolado quando está muito triste. E quando os discípulos se encontraram com Tomé, eles viraram para Tomé e disseram assim: você não foi na reunião? Sabe quem apareceu lá? Jesus. Quê? Jesus. Quem mandou você não ir? Mas Jesus não morreu? Pois é, filho, ele ressuscitou. Esteve lá. Olha o que diz o verso 25. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Encontramos o Senhor. Tomé ainda se comportava como um pessimista incurável. Porque quando os discípulos dizem, vimos o Senhor, tudo que ele conseguiu enxergar foi o quê? O lado negativo das coisas. E aquilo que os discípulos lhe contaram era bom demais para ser verdade. Olha o que diz a continuação do verso. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o meu dedo, e não puser a minha mão no seu lado, de modo algum acreditarei. E é daqui que sai a fama de incredulidade dele. E nós somos muito maldosos, ou nós somos muito duros com Tomé, porque a Bíblia diz que os outros discípulos também não creram na ressurreição até verem Jesus com os próprios olhos. Sabia disso? Não foi só o Tomé que disse assim: enquanto eu não visualizar, eu não acredito. Os outros também. Não precisa abrir por causa da hora, e você precisa ficar com o texto aberto aqui. Mas o relato de Marcos, da ressurreição de Cristo, diz assim, Marcos 16, falando das mulheres que foram ao túmulo embalsamar o corpo de Cristo, se encontraram com o anjo, e o anjo disse: olha, ele ressuscitou, vai e avisa os discípulos. Aí o texto diz assim:
partindo elas, foram anunciar àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Sabe o que diz agora? Marcos 16:11 diz assim: estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Foi só o Tomé? Eles também não. A incredulidade dos discípulos está presente aqui. Mas não é só essa história, não. Tem uma outra história que narra essa incredulidade. Final de Lucas. Jesus está lá, caminhando com 2 discípulos rumo a Emaús. Eles andam com Jesus ali durante um bom tempo. Jesus fala muitas coisas para eles. E eles não percebem que era Jesus. E diz o texto que os olhos depois de um bom tempo, foram abertos. E lembra lá o que acontece? Diz o texto que aqueles 2 homens correram, diz assim, correram e anunciaram aos demais. Mas também a estes 2 não deram crédito. Não é só o Tomé que duvidou, não. Sabe quando que os discípulos realmente acreditaram na ressurreição de Jesus? Quando ele apareceu no lugar onde eles estavam reunidos e, olha o que diz o verso 20 aí de João 20, e lhes mostrou as mãos ao lado. Só aqui que eles creram. Então, todos os discípulos demoraram a crer, não foi só o Tomé. O que diferenciou Tomé dos outros 10 não foi uma incredulidade maior, foi o fato dele estar profundamente entristecido. Então, Tomé o descrente, ok, os 10 também eram descrentes. Os 10 também só acreditaram quando visualizaram. Então, depois da primeira aparição, aquela que Jesus fez aos discípulos, naquela reunião onde o Tomé não estava, Jesus levou 8 dias para novamente aparecer aos discípulos. Olha o que diz o verso 26 de João 20. Passados 8 dias, era uma segunda-feira, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e dessa vez, Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Ao que parece, a tristeza de Tomé havia se abrandado. Afinal, quando os apóstolos voltam ao lugar onde Jesus lhes havia aparecido 8 dias antes, dessa vez o Tomé estava com eles. Obviamente que ninguém precisou contar para Jesus o que Tomé tinha dito. Se eu não colocar o dedo lá, eu não vou acreditar. Jesus sabia disso. E parece que a primeira coisa que Jesus faz ao entrar naquele lugar é dirigir-se para o Tomé. E olha o que diz o verso 27. O 26 diz que narra Jesus chegando. E olha o que diz o verso 27. E logo, ou seja, dando a entender que a primeira coisa que ele faz, e logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Irmãos, Jesus, ele foi de uma compaixão extraordinária com Tomé. Você lê esse texto da seguinte forma: Jesus vira, coloca a mão aqui, Tomé, coloca a mão aqui, coloca a mão aqui. É assim que você lê esse texto?
você é um pessimista igual Tomé. Porque esse texto deve ser lido assim: filho, coloque aqui as suas mãos. Veja as minhas feridas. Deixe de ser incrédulo. É assim que a gente tem que ler esse texto. Porque Jesus, Ele com essa atitude, Ele mostra-nos que Ele entende as nossas fraquezas. Ele entende os nossos questionamentos. Ele entende as nossas dúvidas. E é exatamente por ser compassivo com as nossas dúvidas, com as nossas descrenças. É exatamente por isso que Ele é paciente. Não só com o pessimismo do Tomé, mas com o meu, o seu, o nosso pessimismo. Extremamente paciente. Se tem uma coisa que a gente aprende ao estudar a vida desses homens, é a compaixão, a paciência, a longanimidade de Jesus ao ir trabalhando, lapidando esses homens. E isso é fundamental para líderes. Às vezes eu abro o coração com a minha esposa, eu falo assim, a minha vontade é de chegar para algumas pessoas e soltar o verbo. Você acha que não tem vontade de fazer isso, não? Chamar a pessoa e falar assim, mas olha aqui, mas que vidinha miserável que você leva na vida cristã miserável, hein? Mas que vidinha! E olha que você ouve isso toda semana lá na igreja. E aí a gente olha para Jesus e como Jesus é paciente. E louvado seja Deus, porque Ele é paciente. Porque Ele deve olhar para mim e falar assim, Davi, você quer falar da sua ovelha que leva uma vidinha miserável? Se enxerga, cara. Olha para o espelho. A sua vida. Jesus aqui é de uma compaixão impressionante. E após esse gesto de Jesus, Tomé faz a maior declaração feita por um apóstolo. Ele cai de joelhos. E ele diz, verso 28, Senhor meu e Deus meu. Aqueles que questionam a divindade de Cristo, que se encontrem com Tomé. Ele diz, Deus meu. Para um judeu dizer um negócio desse, a gente não consegue entender. Imediatamente, a melancolia, o desconsolo, as tendências negativas foram banidas de Tomé ali com a presença de Jesus. E naquele momento, Tomé, ele é transformado num grande evangelista. Pouco tempo depois, no Pentecostes, juntamente com os outros discípulos, Tomé é enchido pelo Espírito Santo, recebe poder e passa a exercer o seu ministério. E assim, como os seus companheiros, ele passa a pregar o Evangelho até os confins da terra. Irmãos, deixa eu lhes dizer uma coisa. Lá no céu, existem e existirão muitos tipos de pecadores. Lá no céu, existirá assim, pecadores notáveis, famosos, como
aquele ladrão cujos crimes exigiram a sua crucificação. Lá no céu existirão pecadores, blasfemos, que disseram um monte sobre Deus. Gente como Saulo de Tarso, blasfemo. Lá no céu existirão pessoas que mataram o Filho de Deus. Lá no céu existirão adúlteros terríveis, como Davi, como Martin Luther King, assassinos, gente da pesada. Mas lá no céu, você não vai encontrar um tipo de pecador. Existe um tipo de pecador que estará ausente do céu. Sabe qual é? Incrédulo. Incrédulo não vai para o céu. Há um grande homem na história do cristianismo chamado Ambrósio que ele diz: se você for um incrédulo quando morrer, Cristo não terá morrido por você. Incredulidade é o único pecado para o qual não existe perdão. A blasfêmia contra o Espírito Santo tem um nome mais fácil de se entender: incredulidade. O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? É incredulidade. Sabe o que diz Apocalipse 21, 8? Mas quanto aos medrosos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos adúlteros, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Gente que não se arrependeu do seu adultério, das suas feitiçarias, das suas idolatrias, das suas mentiras, mas gente também que não creu. João coloca aqui do lado dessas pessoas que cometeram coisas terríveis e que não se arrependeram, os incrédulos. Sabe o que isso significa? Aquela pessoa que tinha uma vida respeitável, honesta, correta, mas uma vida caracterizada pela incredulidade. Essas pessoas terão o seu lugar eterno ao lado daquelas pessoas que foram caracterizadas como assassinos, mentirosos, adúlteros que nunca se arrependeram. Quando Jesus explica, ou ali descreve o propósito da vinda do Espírito Santo ao mundo, Jesus diz que ele será enviado ao mundo, sabe por quê? Por causa da incredulidade. Jesus diz: o Espírito Santo virá porque eles não creem em mim. Preste atenção nisso. O que nós cremos e não o que nós fazemos é o que nos assegura a posição de justos diante de Deus. A Bíblia nos diz que nós nos apropriamos da justiça que nos justifica somente pela fé e não por meio de obras, é o que Paulo diz lá em Romanos 4. Aí Paulo continua falando, e lá no capítulo 9, Paulo diz assim: Israel buscava a lei da justiça, mas não atingiu essa lei. E isso aconteceu porque não decorreu da fé, e sim das obras. Por mais meticulosos que os israelitas tenham sido na sua observância externa da lei de Deus, a incredulidade foi suficiente para excluí-los do reino de Deus.
Irmãos, incredulidade é uma questão muito séria. Incredulidade é algo muito sério. Incredulidade decide o destino eterno das nossas almas. Somos calvinistas. Cremos que Deus predestinou. Cremos que a salvação ela é monergística. Mas nós precisamos crer. Deus não crê por nós. É Ele que nos redime e nos habilita a crer. João vai dizer, todo o que é nascido de Deus, nasceu. Foi Deus que fez. Todo o que é nascido de Deus, crê que Jesus é o Filho de Deus. Incredulidade é assunto muito sério. E eu estou falando aqui, você pode estar pensando assim, tem gente que não é crente aqui no auditório, o pastor está falando para eles. Estou não. Quer dizer, estou também. Para você também que não entregou a sua vida ao governo de Cristo. Mas como a maior parte aqui dos meus ouvintes são membros da igreja, convertidos, ou aparentemente convertidos, você que todos os domingos ouve a exposição das Escrituras e não muda de vida, o que você é? Incrédulo. Incrédulo. Todo domingo os seus pecados são confrontados aqui. E você, terça-feira, porque segunda você fica com uma culpa gigante, né? Nossa, acabei de sair da igreja, aí você aguenta na segunda, lá para quinta-feira você já está pisando na jaca de novo. É para você que eu estou falando. Você ouve a exposição da Escritura todo domingo e continua nos seus pecados. O que você é? Incrédulo. Você não crê que aquilo que está sendo anunciado a você pelas Escrituras, pela palavra de Deus, você não crê que isso é importante, relevante. Quem ouve e não pratica é incrédulo. E sabe o que a Bíblia diz? Você sofre por não crer. Você vive uma vida miserável por não se render ao governo de Cristo e viver de acordo com aquilo que você deveria crer. Não vive bem quem crê mal. Calvino certa vez disse que a nossa incredulidade é a única coisa que impede Deus de nos satisfazer larga e abundantemente com todas as coisas boas. Irmãos, nós somos chamados de crentes, não é? Você é um crente. Crente é aquele que vai na igreja. Crente é aquele que frequenta uma igreja 2 vezes por semana, faz parte de uma denominação histórica. Quem é crente?
Jesus disse que os demônios, a Bíblia, né, diz que os demônios também creem. E de uma forma muito mais respeitosa do que um monte de gente, eles creem e tremem. Crente é aquele que crê, que treme e que muda de vida. Incredulidade é assunto muito sério. Que Deus tenha piedade dos nossos corações incrédulos. Que Deus derrame da sua graça sobre os nossos corações incrédulos. Que Deus venha com a sua palavra e quebre os nossos corações de pedra. Existem igrejas no sul da Índia cujas tradições remetem ao começo da era cristã. E de acordo com as tradições, diz-se que essas igrejas foram fundadas pelo ministério de Tomé. Existe uma colina perto do aeroporto de Chennai, na Índia, onde é dito que ali está enterrado o corpo de Tomé. As tradições mais fortes afirmam que Tomé foi martirizado por sua fé através de uma lança que atravessou o seu corpo. Uma ironia da história. Uma forma engraçada ou apropriada de martírio para um homem cuja fé alcançou a maturidade quando viu o quê? A marca da lança ao lado do seu mestre. E para alguém que estava disposto a morrer por Cristo, desejoso de estar novamente ao lado do seu mestre. Meus irmãos, Mateus era um grande pecador. Tomé, um grande pessimista. Mas, a despeito das suas personalidades, foram usados absurdamente pelo Senhor. Deus apanhou esses homens e, através da vida deles, abençoou e ainda abençoa milhares de pessoas. Que nós, assim como Tomé e Mateus, façamos o que eles fizeram. Reconheceram os seus pecados. Reconheceram as suas limitações. Pediram ajuda do Senhor. E Deus os usou. E Deus os abençoou grandemente. Que Deus tenha misericórdia de mim, de você. Pecadores miseráveis, cujas vidas têm lá os seus pecados secretos, cujas vidas estão cheias de descrença, incredulidade. Que Deus nos ajude. Vamos orar. Deus bendito, nós te louvamos ao ouvir estas verdades aqui.
nós reconhecemos que temos um coração descrente, incrédulo. E dizemos, ó Deus, e confessamos ao Senhor que precisamos da Tua intervenção. Ó Deus, se o Senhor não vier e nos convencer dos nossos pecados, continuaremos neles, permaneceremos neles. Certamente, ó Deus, que o Senhor pode fazer isso das mais diversas maneiras, através de uma mensagem como esta, mas o Senhor também pode nos convencer através de períodos de dor, de sofrimento, de náusea existencial, de angústias terríveis. Mas nós te pedimos, ó Deus, que assim como o Senhor fez com o pessimista e o descrente do Tomé, o Senhor também venha e faça em nós, de forma que aqueles sentimentos negativos, de incredulidade, de descrença, que existem nos nossos corações e que nos impedem de servir ao Senhor de uma forma mais intensa, que nos impedem de nos comprometermos mais com o Teu reino, com a Tua igreja, aqueles sentimentos que geram em nós preguiça, omissão, aqueles sentimentos que nos impedem de amar e de nos dedicar ao Senhor da mesma forma que amamos e nos dedicamos aos nossos hobbies, aos nossos prazeres. Ó Deus, como nós precisamos do Senhor. Como nós precisamos do Teu Espírito Santo sendo derramado sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas. Somos tão incrédulos, Senhor. Sofremos, vivemos mal, apanhamos da vida, apanhamos do diabo, porque não cremos nas verdades reveladas na Tua palavra, porque vivemos de maneira que aquilo que ouvimos não seja verdade no nosso cotidiano. Ah, Senhor, quem dera ouvíssemos o Teu Espírito Santo, quem dera ouvíssemos a exposição da Tua palavra e mudássemos o nosso jeito pecaminoso de viver. Tenha piedade de nós e ajuda-nos, corrige-nos, santifica-nos, venha nos moldar de forma que nos tornemos homens e mulheres mais parecidos com Jesus Cristo. Nós assim oramos e te pedimos, em nome daquele que teve a coragem de usar, de chamar e de comissionar
homens como Mateus e Tomé. Que assim também seja conosco. No nome dele nós oramos.